Olá, associados, tudo bem? Bom, agora nós vamos falar de uma coisa bem chatinha, mas também muito importante, tá? Que é falar um pouquinho de economia. Quando a gente fala de finanças, pessoal, a gente tem que falar de economia, tá? Ela é inerente, ela participa ativamente de tudo que acontece com a gente na área financeira. E a economia, ela se divide, né, vamos dizer assim, em dois aspectos, tá? A macroeconomia e a microeconomia, tá? Então, assim, economia, macroeconomia, microeconomia, cara, essas palavras toda hora aparecem para a gente nos noticiários e a gente nunca sabe exatamente o que é isso, né? Vamos tentar entender de uma forma bem simples, tá? O significado de cada palavra e como elas afetam a sua vida financeira, tá? Então, primeira coisa, vamos falar de riscos de mercado. Tudo que é mercado, como a gente viu aqui agora, a gente fez há pouco tempo, a gente estava falando das análises, né? Análise fofa, né? A gente está falando das oportunidades, das ameaças, né? Que são do ambiente externo, então a gente está falando aqui de ambiente externo. Você tem os riscos do mercado. Então, o comportamento da economia, ela é um risco muito forte do mercado. E a gente divide isso em riscos sistemáticos, tá? Que é o macroeconômico, e o não sistemático, que é o microeconômico, ok? Calma lá, nós vamos explicar, nós vamos chegar lá. Espera aí que está meio confuso, mas a gente vai chegar lá, tá? Então, pessoal, a economia ela é a base de tudo que vamos falar aqui, de uma forma muito simples. O risco de mercado é uma oscilação que os preços dos bens e dos serviços sofrem ao longo do tempo. Então, por exemplo, a variação dos preços do que você consome, seja de alimentos, serviço de energia, mensalidades de escola, saúde, insumos, né, do que você está produzindo, né, o custeio do que você está produzindo, o preço dos produtos que você vende, enfim, tudo que envolva valor está inserido dentro da economia e você está dentro de um risco de mercado, e esse risco ele se divide em dois aspectos, o sistemático e o não sistemático. Sistemático quer dizer risco macroeconômico. O que é macro, cara? Grande, grande. Micro, aquela coisa pequena, tá? Então tudo isso, toda essa movimentação, essa possível variação de preço, nós chamamos de risco de mercado, tá? Que está inserido dentro da economia. Então vamos lá, só relembrando. Riscos de mercados, como falados, podem ser dois: os sistemáticos, macroeconômicos, né? E o não sistemáticos, microeconômico. Então, lembrando, mais uma vez, micro quer dizer pequeno, macro quer dizer grande. Então, os riscos sistemáticos, macroeconômicos, não podem ser administrados por vocês, tá? Eles não estão na sua alçada, eles não dependem da sua atuação, né? Então, tipo assim, o risco macroeconômico, um colapso da economia ocasionado agora, por exemplo, como teve da pandemia, tá? Cara, independente do que você fez, que você faça no seu negócio, que você seja o melhor administrador do mundo do seu negócio, é um risco que não depende do seu negócio. Ele veio, aconteceu, então a gente fala que é um risco sistemático, ele é macroeconômico, né? Então você não tem ingerência sobre ele, tá? Outro risco comum macroeconômico, aumento da taxa de juros, né, promovida pelo governo, como foi feito agora. A gente estava vivendo uma taxa de juros de 2% ao ano, né? E agora está aí em quase 14% ao ano. Olha que absurdo, aumentou 7 vezes a taxa. E esse é um risco, por quê? Porque não depende de você, tá? É uma decisão que o governo está tomando para combater uma inflação, uma alta de inflação que está havendo. Ele aumenta os juros para exatamente diminuir a atividade econômica, para dificultar que as pessoas consigam financiamentos para comprar as coisas, então elas vão comprar menos, e dificultar também investimentos, porque fica mais caro você obter financiamento, então você também não investe, você não cria, né, novos investimentos, novos negócios. Então isso é um risco que não está na sua mão. Ok? Então, taxa de juros. Outro risco, taxa de câmbio. É uma coisa que não está na sua mão. E muitas vezes o câmbio pode afetar muito o preço dos seus insumos, pode afetar muito o preço do seu produto na hora da venda. Afeta, sei lá, por exemplo, agora, recentemente, o Brasil parece que teve um caso de vaca louca, 3 ou 4 países, inclusive a China, suspenderam a compra de carne vermelha do Brasil. Se você é um produtor de carne, automaticamente, se há um risco de exportação, vai diminuição de exportação,
vai ter que ser direcionado para o mercado interno. Então vai haver uma super oferta no mercado interno. O que pode acontecer? O preço do boi gordo cair. É um risco, ok? Então vamos lá. Vamos passar pelos não sistemáticos. Aí sim, são os microeconômicos. Sim, esses aí sim podem ser administrados. Dependem muito de você, tá? Eles normalmente afetam o seu negócio diretamente e depende de uma decisão sua, que pode ser bem tomada ou mal tomada, que pode minimizar, né, até eliminar o risco, como pode acabar com o seu problema, aumentar o seu problema, na verdade, né? Por exemplo, você é um produtor de milho verde, tá? Sei lá, faz a sua rocinha de milho e vende essa roça de milho toda. De repente você vê que o mercado está super ofertado, está todo mundo plantando milho. Caraca, milho, o preço vai cair. Se você tem muita oferta do milho, o preço vai cair. Então é uma coisa que você pode administrar. Cara, eu vou deixar de plantar milho e vou plantar, sei lá, vou plantar feijão. Eu vou plantar outras coisas, tá? Então a mudança desse plantio é uma coisa, é um risco que a gente chama não sistemático, microeconômico, ele está inserido na sua economia. Ele depende de atividades, tá? De decisões suas. Então, por exemplo, esse é um risco não sistemático, tá? Uma necessidade de mudança de plantio, uma necessidade de mudança na sua atividade, é uma coisa bem local e bem administrada por vocês, ok? Então vamos lá, a economia, né? Ela é uma ciência, que a gente fala que é uma ciência social, que estuda como as pessoas, as empresas, né, os negócios, os governos usam recursos que são limitados, que a gente chama de recursos escassos, tá? Imagina o dinheiro, tudo aquilo que vale dinheiro, então são recursos, tá? E ele é escasso para produzir, consumir, seja produtos também e sejam serviços, tá, pessoal? Tudo aquilo que tem valor faz parte da ciência. Então a economia, ela estuda como é o comportamento de tudo isso aí, como é que funciona tudo isso aí, né? Então a gente resumindo, toda vez que você recebe um salário, uma pensão, uma ajuda de custo, ou presta um serviço, que seja remunerado, vende um produto, compra ou consome qualquer coisa, você está participando ativamente da economia. Então, toda vez que você muitas vezes você fala assim, mas o bebê não é economicamente... cara, ele consome, você está comprando fralda para ele, você está comprando papinha para ele, então, cara, tudo faz parte do negócio, tudo está dentro da economia, tudo que tem movimentação aí financeira, de certa forma, está inserido dentro da economia. Então, o papel da ciência econômica é mostrar, através de indicadores, normalmente, tá? Cria-se vários indicadores, como é o uso desses recursos, que são limitados, escassos, né? E buscando como eles sejam alocados de maneiras mais eficientes, teoricamente, para satisfazer as necessidades e desejos das pessoas. Então, a economia, ela cria indicadores, traduz como é que está essa movimentação do dinheiro, como é que ele está sendo movimentado, tá? E esses indicadores, eles mostram como é melhor, pode ser mais eficiente a utilização dos recursos, tá? Para que satisfaça as necessidades e desejos das pessoas.